Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre micro e pequenas empresas e principalmente sobre os serviços ofertados pelo Sebrae, que é aí o órgão principal que pode te ajudar e muito. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Águas de Pará de Minas conta com meios sustentáveis para o descarte do seu óleo de cozinha usado. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br e confira a localização dos pontos de entrega voluntária. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Seja um cidadão consciente e participe do programa Trata Óleo. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre micro e pequenas empresas e também sobre quem pode te ajudar. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês verem a importância dessas micro e pequenas empresas para a economia brasileira. No Brasil, gente, existem 6 milhões e 400 mil estabelecimentos. Desse total, olha só, 99% são micro e pequenas empresas. E as micro e pequenas empresas respondem ainda por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado, o que equivale a 16 milhões e 100 mil empregos gerados. Ou seja, é um assunto muito pertinente e para falar sobre isso hoje eu recebo aqui no Observações o Frederico Delfino, ele que é analista técnico do Sebrae e vai contar para a gente sobre como é o apoio do Sebrae para as micro e pequenas empresas e principalmente para você que quer abrir aí o seu primeiro negócio, quais são os desafios que você tem pela frente. Bom, Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar então desse assunto que é mais que necessário, uma vez que a gente viu aí, 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas, Isso mesmo, Henrique. Primeiro, te agradecer pelo convite, a gente poder vir cá um pouquinho falar sobre empreendedorismo, sobre as micro e pequenas empresas, sobre a atuação do Sebrae, apoiando esses pequenos negócios. Então, espero poder contribuir com a sua audiência e a gente ter um bate-papo bem bacana aqui hoje. Bom, Frederico, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê o cenário justamente desses números que eu trouxe, 99% das empresas, e esses são dados, gente, do próprio Sebrae. 99% das empresas são reduzidas, são menores, são pequenas e mesmo assim tem uma grande representatividade em nossa economia. Sim, realmente são números bem expressivos, que demonstram a relevância do pequeno negócio no PIB, na economia nacional, E o pequeno negócio ele tem uma capilaridade muito grande, Ele está em todo canto, do Brasil, de Minas, em todo lugar tem um pequeno negócio, que está nascendo agora ou que já está sendo consolidado. Isso demonstra muito a questão do perfil empreendedor do brasileiro, A gente tem o sonho de ter o nosso próprio negócio, Isso está na nossa veia, E lógico, a gente tem algumas políticas também que fazem com que o ambiente fique mais propício para a gente ter também esse formato de negócio, Tem a lei aí geral da micro e pequena empresa de 2006, que foi um grande avanço para poder trazer uma série de benefícios, para esse pequeno negócio. Então, eu acho que passa por aí, sabe? Eu acho que é esse perfil empreendedor, Essa veia empreendedora do brasileiro, que faz com que ele empreenda, que enfrente os desafios de empreender. E também a gente tem hoje um cenário mais propício para esse pequeno negócio prosperar. Agora, como que você tem percebido também o movimento das pessoas que hoje estão na CLT, para quem não sabe, a consolidação aí das leis do trabalho, as leis trabalhistas, ou seja, carteira assinada. Como que você vê essas pessoas que saem hoje dessa carteira assinada e se aventuram no empreendedorismo? Realmente existe esse movimento, Passa muito pela questão salarial, que às vezes as empresas não conseguem remunerar para atender a expectativa dessa pessoa, E a questão do sonho mesmo de ter o próprio negócio, ter essa autonomia, E aí a gente tem que se atentar às duas formas de empreender, mais comuns. Ou você empreende por oportunidade ou por necessidade. A maioria do brasileiro ainda empreende por necessidade. E aí tem uma série de cuidados, porque geralmente a pessoa nesse contexto, ela vai empreender sem nenhum planejamento, por sobrevivência mesmo. A gente viu isso muito na pandemia, As pessoas tiveram que se reinventar e começaram muitos negócios na pandemia. Alguns prosperaram, outros não. Mas eu entendo que a melhor maneira de se empreender é por oportunidade, avaliando o mercado, vendo o que o mercado está buscando, está consumindo, para que esse pequeno empreendedor entre aí de uma forma mais planejada, no empreendedorismo. Bom, e por falar em empreendedorismo, hoje empreender no Brasil, principalmente quem começa, os pequenos e médios empresários, tem algumas isenções aí que o governo dá justamente para incentivar a isso. Como você percebe esse incentivo também do governo em gerar mais empresas e, em contrapartida também, fechar alguns postos de trabalho?
A gente tem hoje o MEI, né, que é uma modalidade inicial, né, vamos dizer assim, de empreendedorismo, que ele paga uma taxa única, né, que varia em valor médio de R$65 por mês, e ele pode fichar, né, assinar a carteira de um funcionário. Então isso é muito vantajoso para quem está começando, né? Você não ter essa carga tributária tão pesada, e à medida que o negócio vai crescendo, você pode ir migrando para as outras categorias, né? Então eu vejo que existe um ambiente, né, para se empreender, para esse pequeno empreendedor, né, com essa simplificação, né, de acesso também a crédito. O MEI, por exemplo, ele pode fornecer para a prefeitura, né? A prefeitura está previsto na lei que ela tem que priorizar o MEI, né, até um certo valor ali de compra pública que ela faz. Então acho que falta muita informação, sabe? Acho que o MEI ele não sabe, né, de tantas oportunidades que ele tem quando ele se formaliza. Eu acho que isso é um papel do SEBRAE também, de informar, né, e fazer com que mais pessoas se formalizem. Tem muita gente na informalidade ainda, né, esse é um problema. Então, assim, tem muito mais benefício para quem se formaliza, né, como MEI, do que só, né, vou pagar imposto ou eu vou ser fiscalizado, né? Então a gente precisa quebrar essa cultura também. Bom, Frederico, você está dizendo em relação ao MEI. Para quem não sabe, o MEI é um microempreendedor individual, né? E tem questão também do Simples Nacional. É a mesma coisa ou tem diferenças? Explique isso para o nosso público. O MEI é o porte da empresa, né? É uma empresa que fatura até 81 mil por ano, né? O Simples é uma forma de tributação. Então é uma forma, vamos dizer assim, como o empresário arrecada os impostos. Então, o Simples veio para simplificar, como o próprio nome diz, né? Mais de 10 impostos que ele pagava e se transformou em um único imposto. Então, para facilitar, né, essa gestão também e lógico, para reduzir também a carga tributária. Então, o Simples é um formato de tributação. O MEI é um porte, é um tamanho de empresa. Agora, para abrir um MEI, para abrir, né, a questão ali da própria empresa, é muito difícil, porque aquela pessoa que às vezes viveu ali 20, 30 anos de carteira assinada, muitas vezes na mesma empresa, para ir agora para o empreendedorismo, pode achar que vai ter dificuldade, ou então que vai ter algum tipo ali de dificuldade de entender sobre aquela questão. Qual que é a sua dica? Qual que é o caminho das pedras para a pessoa começar o seu primeiro negócio? A parte burocrática, né, de formalização, a gente no SEBRAE faz isso, né, para o empresário, sem nenhum custo, inclusive. É importante a gente falar, né, que aqui na cidade de Pará de Minas, a gente tem a Sala Mineira do Empreendedor, né, que faz esse trabalho de formalização, abertura de empresa. A gente tem um ponto parceiro na CDL, a Sala Mineira fica dentro da CIPAM, né. E, assim, essa questão burocrática é muito simples, né, a gente faz, orienta, mas talvez o principal é o comportamento, né? É o comportamento empreendedor, é essa visão de negócio, de identificar uma oportunidade, né? Às vezes o negócio que você acha que vai ser lucrativo, às vezes está só na sua cabeça aquilo. Então você precisa fazer pesquisa, entender o que o mercado está buscando, qual dor que você pode atender, né? Porque empreender é identificar um problema e criar uma solução para ele, né? Então, eu acho que o caminho é por aí, com muito planejamento, né? Você não deve fazer nada às pressas, sem ter uma avaliação, um plano de viabilidade econômico-financeira, né? O SEBRAE atua também nesse suporte, fazer uma gestão financeira, né? Ou seja, tudo tem que ser feito com muito planejamento, sabe? Não dá para decidir amanhã, vou ser empreendedor e me arriscar sem calcular os riscos, sem entender onde eu estou entrando, né? Sem buscar uma capacitação na área que eu estou querendo empreender. Então essa parte, né, de buscar conhecimento, ela caminha lado a lado com o sucesso empresarial. Até porque são posturas diferentes, né? Uma vez eu tendo uma postura de trabalho, ou seja, trabalhador que dependo ali do meu patrão, e agora a minha postura é de ser patrão, né? É de ser o meu próprio patrão, que muitas vezes, muita gente acha que isso é uma coisa muito mais simples, pelo contrário, né? É muito mais difícil você se colocar as suas regras e segui-las ali à risca para que aquele seu negócio dê certo, né? A gente brinca com o termo de empreendedor, né? O MEI, né? Eu sou tudo dentro da empresa, né? Estou no operacional, daqui a pouco eu tenho que ir para o estratégico,
E é uma vida solitária, né? Você não tem, às vezes, nem com quem chorar suas mágoas, né? Então, mas assim, vale muito a pena, né? É um processo de crescimento muito grande, pessoal também, né? Desafios são grandes, mas é o protagonismo, né? Que busca quem quer empreender, quem quer fazer a diferença, né? E realmente o comportamento é diferente, sim, né? A mentalidade tem que ser outra, né? A mentalidade de resolver problemas, né? E essa é a mentalidade do empreendedor. Bom, Frederico, você agora há pouco disse aí com relação à taxa que é paga pelo MEI, que é mais ou menos ali entre 60 e 70 reais. Dentro disso, a pessoa também ela está pagando a própria Previdência. Então, o que muitas pessoas às vezes deixam de sair do regime CLT, mas eu vou perder todos os meus direitos, eu não vou conseguir aposentar, ainda tem essa cabeça, né? Eu não vou conseguir aposentar. O próprio MEI também é uma forma de você contribuir você mesmo com a sua Previdência, não é isso? Sem dúvida, ele contribui, né, com o INSS. Ele está seguro aí em caso de algum problema que ele tenha, né? E como eu falei, ele pode registrar um funcionário também na carteira, né? Então, o MEI tem muito benefício, né? E assim, o MEI a gente tem que entender que não é também uma coisa definitiva, né? É uma porta de entrada para o empreendedor, né? A gente não quer que o cara seja MEI para o resto da vida, né? É o momento dele se estruturar, né? Dele ter esse pagamento reduzido de tributos, né? Porque ele realmente está começando, né? É um negócio que está nascendo ali, mas assim, à medida que o faturamento for aumentando, ele vai migrar de porte, né? E aí essa questão previdenciária a gente não vai nem ser um problema para ele mais, não vai ser nenhuma preocupação mais para ele. Vai pensar mais nos funcionários dele, né? Essa gestão, né, de pessoas que é muito importante também. Mas realmente, né, quem está enquadrado no MEI, ele está com esse seguro do INSS. Tá certo, então, Frederico, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Essa é a Silvia, uma das agentes de combate a endemias da nossa cidade. Mas o trabalho dela só funciona se você também fizer a sua parte. Elimine a água parada da sua casa. É com a ajuda de todos que Pará de Minas acaba de vez com o mosquito que transmite doenças sérias como dengue e chikungunya. Combate ao mosquito. Você é nosso aliado nessa missão. Câmara Municipal de Pará de Minas. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O que a Bíblia fala sobre o fim do mundo? Para todos que dedicam tempo para conhecer as Escrituras, a palavra de Deus sabe a esse respeito. E você, sabe? Já ouviu algo a respeito? O fim do mundo acontecerá quando Jesus irá voltar. O fim dos tempos será terrível. Haverá medo e pânico, terremotos, sinais no céu e os elementos serão destruídos com fogo. Ninguém poderá escapar do julgamento de Deus. Mas para os salvos, o fim do mundo será um dia de esperança, porque finalmente vamos estar juntos de Deus e a Bíblia diz que haverá paz. Como podemos nos preparar para o fim do mundo? Como saber realmente quando será? Ninguém sabe quando o fim do mundo vai acontecer, somente Deus. Nem Jesus sabia. A única coisa que podemos fazer para nos preparar é viver para agradar a Deus. Em 2 Pedro 3,10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus vão sumir com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Nós, nos nossos encontros, falaremos sobre este tema, para que você seja esclarecido, para que você não seja pego de surpresa, e principalmente pelo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e não pelo que o homem diz. E quero deixar registrado: a Bíblia é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E se você quer falar mais sobre este tema, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Nesses próximos programas falaremos sobre este assunto. Até lá! De volta com observações que hoje fala sobre as micro e pequenas empresas e o papel do Sebrae no respaldo a elas. Bom, Frederico, a gente vai falar justamente disso agora, né? Para quem não conhece, o que é o Sebrae e quais serviços ele presta hoje em dia aqui no nosso país? O Sebrae é o serviço de apoio, né, às micro e pequenas empresas. Nosso público-alvo são os pequenos negócios, né, faturamento anual máximo de 4.800.000. São para esses negócios que a gente existe, né, para apoiar, para capacitar, para criar um ambiente de negócios mais propício, né, para eles. E o Sebrae hoje a gente fala que ele tem dois negócios, né? Ele tem o apoio, né, a gestão, né, o suporte empresarial, que são as consultorias, né, que são os cursos, palestras, mentorias, né, toda essa parte realmente voltada para a capacitação. E o outro produto que a gente tem é a questão do desenvolvimento econômico, trabalhar o desenvolvimento econômico no território. Porque não adianta nada você capacitar, né, os micro e pequenos empresários, mas não preparar esse território para ser um local próspero, né, para que ele consiga trabalhar, empreender, né, um local que você, né, não tenha tanta burocracia, né, que você destrave esses processos. Então o empreendedor precisa de ter esse ambiente de negócio favorável para ele. Então o Sebrae atua muito forte, né, no desenvolvimento econômico. Recentemente a gente teve, né, nesse sábado agora passado, a gente teve a feira, né, do empreendedor aqui em Pará de Minas, né, no Colégio Fernando Otávio, que é um movimento desse, né, de trabalhar o ambiente, né, de implantar uma cultura empreendedora. Nesse caso foi nos jovens, né, nas escolas, mas é um papel meio, que a gente fala, invisível, né, um trabalho que a gente talvez não vai ver isso acontecer agora,
né, silencioso, né, a verdade, a palavra é essa, um trabalho mais silencioso, mas a gente sabe que isso prepara, né, cria uma nova cultura, quebra alguns paradigmas e muda a mentalidade desses jovens que serão os empreendedores de amanhã, né? Então, é um trabalho até social, né, do Sebrae, essa questão de trabalhar a educação empreendedora também nas escolas. Bom, Frederico, e com relação aos micro e pequenos empresários, né, essas startups que as pessoas gostam muito de falar, isso que são empresas aí que mostram inovações e tudo mais. Como que o Sebrae dá esse respaldo, oferece esse respaldo a quem está começando agora, abrindo a sua primeira empresa aí, e essa empresa que está pequena e precisa crescer? A gente tem dentro do suporte empresarial, a gente tem diversos temas, né, que a gente trabalha essa capacitação. Quando a gente fala de startup, a gente está falando de empresas com bases tecnológicas, né, empresas que trabalham muito em inovação. Então a gente apoia também essas ideias, né, conectando aí ecossistemas de inovação, né, que tem as incubadoras, né. Então é um movimento que tem crescido muito mesmo, até na região nossa também. A gente já sabe de vários projetos aí. E o Sebrae apoia, né, tanto na parte de suporte, quanto talvez até na questão de atração de investimentos, né? A gente pode promover também essas apresentações, né, para anjos, né, investidores anjos. É um movimento também importante que o Sebrae pode atuar, né? Bom, em relação às inúmeras capacitações e também treinamentos que vocês dão, como que isso é levado para esses micro e pequenos empresários? Como que as pessoas também podem aderir a essas capacitações? Porque o que muitas pessoas não sabem, gente, é que para você abrir uma empresa, uma chave principal, uma ferramenta principal que você vai ter se chama conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento ali do empresariado, do comércio, da cidade onde você está, você não vai para frente. Então isso tudo é necessário a partir do conhecimento, né, Frederico? Sim, sim. A gente tem plataforma, né, com muito conhecimento, tem a loja do Sebrae, que é uma plataforma online que você consegue acessar diversos treinamentos gratuitos até. A gente tem os cursos presenciais, né, que aí depende da agenda dos municípios, né, tanto de Itaúna quanto Pará de Minas e região. E assim, para quem está começando o negócio, eu acho importante que a gente tem esse material lá no portal, que é sobre pesquisa de mercado, né? Eu acho que é um bom começo para quem quer começar. A questão também do plano de negócios, né? Dela criar esse plano de negócio para ela entender quais são os canais, quais são os clientes, né? Qual é a persona. Então, essas ferramentas, elas ajudam muito a ter uma clareza, trazer uma clareza para esse empreendedor, para saber onde ele está entrando, né, de fato, né? Não dá para empreender no escuro, né? Acho que já passamos dessa época, né, que a gente escutava aí dos nossos avós, né, que começavam os negócios mais levando em conta a questão empírica, né, de achar que aquilo ia funcionar. Então hoje a competitividade é muito alta e não cabe mais, né, a gente trabalhar no achismo, né? Então é importante buscar conhecimento. A gente tem o portal Inteligência Sebrae. Lá você consegue uma série de indicadores e índices para você mapear o território, né? Mapear, às vezes eu quero abrir uma farmácia, né, num determinado local, né, no município, aí eu entro lá na Inteligência Sebrae e consigo buscar essas informações. Quantas farmácias já tem, né? Então, tentar trabalhar com o máximo de indicador possível, porque número não mente, né? Número não tem emoção, né? Às vezes a gente quer empreender na emoção e a gente precisa dos números para ser mais racional e fazer gestão do negócio, né? Bom, e por falar em números, principalmente esse conhecimento vai evitar a perda de dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa tem ali 30, 40 mil reais que é para ela começar o seu negócio, e se ela não souber, não procurar saber, isso vai embora de uma facilidade como se nunca viu, né? Sem dúvida. Tem que cuidar bem do dinheiro, né? Que o dinheiro não aceita desaforo, né? Não mesmo. Então, atentar sempre a indicadores, né? Trabalhar com indicadores. Bom, Frederico, a gente viu aí também, né, que o Sebrae ele está envolvido em questões sociais. Você mesmo agora falou há pouco em relação à feira que aconteceu em Pará de Minas no último fim de semana. Essas questões sociais, quais outras também o Sebrae tem promovido, até mesmo para incentivar nas pessoas esse querer empreender, né?
Sim, o Sebrae atua, né, nessa vertente da educação empreendedora dentro das escolas, né, capacitando tanto alunos quanto os professores, né, para disseminar realmente essa cultura do empreendedorismo, né, levando aí temáticas como educação financeira, a própria educação empreendedora que é muito ampla, né, para trazer esse protagonismo, né, ao jovem, né, para ele entender que ele tem mais possibilidades, né, do que talvez foi passado para ele, né, que ele teria só um caminho, né, o empreendedorismo ele vem para quebrar isso. Empreender é enxergar um universo de oportunidades, desafios, né, mas é totalmente possível e a gente trabalha com esses jovens. O Sebrae também atua muito na diversidade, né, a gente tem um Sebrae Delas, que é um programa que apoia as mulheres empreendedoras, né, as mulheres elas têm mais dificuldade de empreender do que os homens, né, porque ela assume outros papéis, né, com filhos, né, casa. Então, o Sebrae apoia esse movimento, né, chamado Sebrae Delas. Inclusive, a gente tem um projeto em Itatiaio-Sul, que a gente desenvolveu esse ano com um grupo de 30 mulheres, muito legal. A gente já tem aí conseguido ver avanços já dessas mulheres que passaram por uma jornada de capacitação. Então o Sebrae está sempre atento, né, a esses movimentos, a questão da diversidade, né, da inclusão também. Então não dá para falar em empreendedorismo, né, em 2023 sem olhar para todas essas tendências, né, esses movimentos que vêm impactando aí a economia, né, e a todos nós, né. Bom, e vale ressaltar, você disse uma questão importantíssima, porque a gente sabe que o empreendedorismo, a própria palavra já está no gênero masculino. Então, muitas pessoas acham que a mulher não consegue empreender, pelo contrário. Muitas empreendedoras, inclusive muitas micro e pequenas empresas, são geridas por mulheres, principalmente porque a mulher está acostumada ali dentro de casa a gerir, né, as crises ali que acontecem, às vezes falta alguma coisa, tem que trocar por outra. Então, assim, e ter uma capacitação específica e exclusiva para elas faz todo o diferencial, principalmente na gestão e, claro, na captação de mais dinheiro e clientes, né, Frederico? Sem dúvida. Eu acho que a mulher vem ganhando espaço, né? Isso já vem acontecendo, é notório, mas a gente tem que criar mais condições para que mais empreendedoras entrem, né, nesse movimento do empreendedorismo. Realmente a mulher ela é muito dinâmica, né? Ela consegue gerir diversas situações, né? Que às vezes o homem não consegue, mas ela ainda enfrenta muito preconceito, né? Muitas barreiras e com esses movimentos a gente consegue quebrar isso e dar voz, né? a essas mulheres, né? Então, um trabalho muito importante que tende a crescer cada vez mais dentro do Sebrae. Ok, Frederico, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso intervalo é rapidinho, a gente volta depois do apoio cultural. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. De volta com observações que hoje fala sobre o empreendedorismo de micro e pequenas empresas e como o Sebrae tem ajudado justamente esses iniciantes. Bom, Frederico, agora a gente vai regionalizar aqui para nossa cidade, tanto para Itaúna quanto para Pará de Minas. Nosso programa hoje está em rede, então a gente vai falar como que o Sebrae Itaúna, onde Pará de Minas faz parte, gente, também do Sebrae Itaúna, como que é feito também, né, a atuação de vocês nas duas cidades e, claro, nas outras 14 que compõem, né, a microrregional. Isso. A gente tem a microrregião de Itaúna, né, que a gente tem a sede da microrregião em Itaúna, e a nossa microrregião possui 16 municípios. Os dois maiores são Itaúna e Pará de Minas, né, e a gente procura atuar muito com parceria, sabe? Porque os braços são poucos, né, a equipe pequena, e as demandas são muitas. Então aqui em Pará de Minas, por exemplo, a gente tem a Sala Mineira do Empreendedor, que é um braço do Sebrae, né, para prestar esse suporte empresarial aos micro e pequenos, né, com abertura de empresas, emissão de guias, né, regularizações e até baixas de empresas também. E também conectar o Sebrae, né, conectar a gente, aproximar-se essa ponte entre o empreendedor daqui com a gente, né. E a gente tem também o ponto parceiro, né, que funciona dentro da CDL, a Sala Mineira do Empreendedor, né, só para relembrar, ela funciona dentro da ACIPAM, que é a Associação Comercial, né. A gente tem um ponto parceiro também dentro da CDL, Pará de Minas, que também faz esse mesmo trabalho. Ou seja, a gente, através das parcerias, a gente consegue chegar em empreendedores que talvez a gente não conseguiria, né, por não ter tantos braços para atuar, né. Em Itaúna, a gente, além da nossa sede, né, do nosso ponto de atendimento, a gente também tem a Sala Mineira do Empreendedor, que funciona dentro da Prefeitura Municipal de Itaúna, e a gente tem também um ponto parceiro dentro da CDL de Itaúna. Então, da mesma forma, né, ampliando a nossa capacidade de atendimento, para a gente conseguir atender o maior número possível de micro e pequenos empreendedores. Agora, qual o quantitativo de micro e pequenas empresas aqui na regional de Itaúna? Hoje a gente está com aproximadamente 30 mil pequenos negócios aqui na nossa microrregião. Ou seja, 30 mil pequenos negócios, mas que contribuem muito aí para a economia da nossa região, né? Sem dúvida. Né? Naquela média ali de gerar 50% dos empregos, né, a nível nacional, acompanha também na estatística microrregional, né?
Agora, aquelas pessoas que têm alguma dúvida ou querem acessar o Sebrae, quais são os canais que ela pode fazer, tanto aqui em Pará de Minas quanto em Itaúna e, claro, também virtualmente. A pessoa é de uma cidade mais longe, não consegue ir nas duas cidades, como que elas podem fazer? Sim, a gente tem um telefone, né, do nosso ponto de atendimento, que é o 3242-2473. Vocês podem ligar para a gente lá, que a gente faz o atendimento. Através dos nossos parceiros, né, aqui em Pará de Minas, com a Sala Mineira do Empreendedor na Cipan e com o ponto parceiro na CDL. E lá em Itaúna também, através da Sala Mineira do Empreendedor, que funciona na Prefeitura, e com o ponto parceiro na CDL Itaúna também. Lembrando também que aquela pessoa que quer ficar sabendo, ela pode entrar no site, tem aplicativo também, como que funciona? Sim, o site sebraeminas, né, .com.br, tem o Instagram também do Sebrae Minas, onde a gente posta lá também, né, as principais novidades aí do mundo do empreendedorismo, né, e é isso aí, segue a gente nas redes, né, e vamos construindo junto aí o território, né, com melhores negócios e com melhores empreendedores também. Agora, você disse mais cedo em relação à educação financeira. Escolas ou instituições, por exemplo, faculdades, universidades, podem acionar o Sebrae também para possíveis palestras ou para possíveis ensinamentos do empreendedorismo? Sem dúvida. A gente recebe muitas demandas através de instituições de ensino, né? E é um trabalho que a gente desenvolve, que é muito importante dentro da estratégia de atuação do Sebrae. Então, podem acionar a gente também, né? E não só as instituições de ensino, mas talvez algum secretário, né, do município que queira saber como funciona, né, a educação empreendedora, as próprias entidades também nos municípios, a gente está aberto para poder desenvolver esse trabalho juntos. E vale ressaltar que é sem custo, ou seja, totalmente gratuito, né? Esse trabalho de educação empreendedora, ela é 100% custeada pelo Sebrae. Agora, com relação aos outros serviços, tem algum tipo de custo? Tem um serviço que é 100% gratuito e tem aqueles que o Sebrae subsidia, né, um percentual, e o outro percentual o cliente assume. Ok, então, Frederico, agora o nosso programa está chegando ao final. Qual que é a sua mensagem aí especial, né, falando para aquele empresário, então aquele possível empresário que quer abrir aí o seu primeiro negócio, que quer abrir a sua pequena empresa, ou seja, acreditar no seu sonho aí? Qual que é a sua mensagem? Eu acho que é olhar para o mercado, identificar, né, quais são as dores que não estão sendo atendidas ainda. E às vezes a gente mesmo tem algo que nos incomoda, né, que a gente pensa, né, isso ainda não tem nenhuma solução, né? Talvez seja um grande negócio, né, essa solução que você pode criar para atender uma dor, né? Eu acho que esse é o caminho, sabe? É pensar em como o meu negócio pode impactar a vida das pessoas, né? Porque isso vale dinheiro e isso tende a ser um negócio muito promissor. E lógico, acredite no seu potencial empreendedor, né? E saiba que esse mundo é um mundo desafiador, mas é um mundo também de liberdade, de crescimento e de muita realização. Agora, quando você está dizendo em dor aí, gente, não é dor mesmo não. É uma necessidade, uma demanda que precisa ser atendida ali e que é justamente essa demanda que vai te gerar muito dinheiro ou então uma nova oportunidade, né, Fred? Exatamente. É pensar em oportunidade, é enxergar às vezes um problema que tem ali na própria comunidade, talvez, né? E pensar numa solução viável, né? Uma solução criativa que possa resolver aquele problema. E essa pode ser uma grande ideia de negócio para você. Ok, Frederico, nosso tempo acabou. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço, Henrique. A gente está sempre à disposição de vocês, né? Para vir falar aqui sobre empreendedorismo, sobre boas práticas também. Conte sempre conosco. Muito obrigado pelo convite. Ok, Fred, obrigado mais uma vez e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993 3060. Você que perdeu ou quer rever alguma Observações
observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e sempre que chegar novidades por lá, você será o primeiro a ser avisado. E vale ressaltar que por lá você confere todas as observações que já foram ao ar até hoje aqui na nossa TV. Bom, você que está aí com seu Instagram ou com seu YouTube, entre aí também e nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações, tanto no Instagram quanto no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!